bonjour, meus petit amis e também minhas petit amis, que pode ser namorado ou namorada ou meus amiguinhos, que é o nosso caso, né? Não tem nenhum tipo de relacionamento com nenhum de vocês, a não ser pedir like e pedir para vocês se inscreverem aqui. Meu povo, eu já peço desculpa se está fazendo muito barulho. Eu estou embaixo de uma ponte, em cima de mim passa o metrô, atrás de mim passa carro, na minha frente aqui do outro lado e aqui atrás também passa um bando de maluco. Cá estamos com Torre Eiffel no fundo, um baita dia em Paris, 10 graus, chuva o dia inteiro, as minhas meias estão molhadas desde as 10h52 da manhã por aqui, agora já são quase 2 da tarde. E aqui, cafezinho com Beckler, um abraço aqui pro pessoal da Columbus que está patrocinando esse vídeo, está patrocinando porra nenhuma. Teve café, tá sujo aqui de café, ó. Teve cafezinho, não tem mais, acabou, isso que já era. Você não bebeu, teve café, mas quem bebeu fui eu. Clara estava falando aqui, você não está participando hoje, não dá dando para escutar. Meu povo, vamos lá, eu vou falar um pouco de vocês de prévia, de bola de ouro, de El Clássico, algo mais de El Clássico que eu lá no estádio sem ver melhores momentos e outras declarações não pude trazer. E ainda Derby de Manchester, a vitória do Manchester City sobre o Manchester United e os 2 jogos do campeonato italiano que eu vi, Inter e Roma e também Napoli e Milan. Bora! Primeiro, bola de ouro. Aqui em Paris hoje, vocês já sabem, para quem está assistindo isso segunda-feira, 3h45 da tarde começa a transmissão da TNT Sports e da HBO Max, a maior transmissão da bola de ouro. A gente vai estar lá no tapete vermelho, a gente vai estar lá com quem for chegando para dar entrevista, matérias especiais, enfim, cobertura da TNT como sempre, a maior. E para vocês terem tudo da bola de ouro, fiquem ligados na TNT e na HBO Max para acompanhar a bola de ouro. Como é que funciona? É um prêmio que quem vota são os jornalistas. Alguém um dia achou que jornalista era especialista para falar de futebol, eu não sei porquê. Na faculdade de jornalismo a gente não tem nenhuma aula sobre futebol. Enfim, jornalista é tratado como especialista para esse caso. Os jornalistas da France Football fazem a primeira pré-lista de 30 nomes, que a gente tem esse ano um brasileiro, Vinícius Júnior, e depois dessa pré-lista de 30 nomes, 180 jornalistas espalhados mundo afora votam no melhor jogador do mundo. O primeiro colocado ganha 6 pontos, né? Quem você vota em primeiro ganha 6 pontos, o segundo 4, 3, 2, 1, os primeiros colocados. Assim é a pontuação da bola de ouro. Se empatarem, em 2019 quase empatou Messi e Van Dijk, quem tem mais números de primeiro lugar ganha, e se ainda assim empatarem, aí o diretor da France Football, ele toma a decisão, ele dá o voto de Minerva e o último voto para decidir quem é que vence. Aqui a gente tem alguns prêmios que são entregues. Tem o prêmio de melhor jogador do mundo, que deve ganhar o Messi, a sua 8ª, passando o Pelé, que tem 7. As 7 do Pelé são retroativas, já explico isso. O Bellingham deve ganhar entre os jovens, o prêmio Copa. E entre as mulheres, a Aitana Bonmatí, jogadora do Barcelona, deve ganhar. Por que o Pelé tem 7? Até 1994, só jogadores europeus concorriam. Então o Pelé não podia ganhar. O último a ganhar, inclusive, foi o Stoichkov nesse tipo de votação, né, que só os europeus podiam. E depois a France Football saiu entregando bolas de ouro para jogadores não europeus que ela achava que mereciam ganhar antes. E o Pelé, entre 1958 e 1970, para a France Football merecia 7 bolas de ouro. Garrincha também, Maradona, Romário em 94, todos esses ganharam as suas bolas de ouro retroativas. O Messi tem 7. Na disputa desta geração com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano tem 5. O Messi deve fazer 8-5 em cima do Cristiano Ronaldo, então para essa geração dificilmente o Cristiano Ronaldo vai conseguir aí mais 4 bolas de ouro para passar o Messi, e ele vai se tornar o maior vencedor da história de premiações individuais. Ele já é considerado 8 vezes o melhor do mundo, porque depois da divisão ele ganhou o The Best com a FIFA no início desse ano, foi a 8ª vez que ele foi escolhido o melhor jogador do mundo, mas essa vai ser a 8ª bola de ouro, se realmente as prévias se confirmarem. É o prêmio de maior prestígio, porque é o mais antigo, é o mais tradicional. A FIFA tem o seu prêmio de melhor jogador do mundo, que passou a ter mais relevância quando se juntou justamente a bola de ouro, e depois que se separaram, acho que eles tiveram um nível parecido hoje, o The Best e a bola de ouro também. O Bellingham é pela campanha no Borussia Dortmund, que ele faz uma boa temporada, mas que não ganha nada, e com a Inglaterra chega às quartas de final da Copa do Mundo. Fala-se que o Alejandro Balde do Barcelona vai ser o segundo. O Barça, que tem 2 conquistas, né? Gavi no último ano e Pedri no ano anterior, já venceram o prêmio Copa. E entre as mulheres, a Aitana Bonmatí ganhou tudo com o Barça. Ganhou e foi a melhor jogadora da Copa do Mundo com a seleção espanhola, inclusive considerada a melhor jogadora da seleção espanhola. Deve ganhar também a 3ª vez que uma jogadora do Barça ganha, porque a Alexia Putellas ganhou os 2 últimos anos. E agora outra prata da casa, né? A Aitana Bonmatí, fazendo o mesmo caminho e caminhando para ganhar
a sua bola de ouro. Então é isso, sobre bola de ouro aqui. Já falo, se o Messi ganhar, eu acho que é justo. Acho que poderia ganhar o Haaland, né? Ganhou todos os títulos com o Manchester City, fez mais de 60 gols na temporada, participou de 70 gols na temporada somando City e seleção. Foi o grande jogador do Manchester City em muitos momentos da temporada. Eu acho que ele faz o Manchester City dar um salto diferente na temporada passada. Só que entra ainda a Copa do Mundo, e entrando a Copa do Mundo que fez o Messi, é muito destacada. Não só porque venceu, porque outras vezes outros jogadores ganharam a Copa do Mundo, mas não fizeram a Copa que o Messi fez. Em 2018, a Copa do Mundo do Griezmann e do Pogba é muito boa, a Copa do Mundo desses dois. Só que o Messi, desde a primeira fase, ele é decisivo. Aquele gol contra o México, aí depois nas oitavas de final decisivo contra a Austrália, contra a Holanda, gol e assistência. Contra a Croácia, gol e assistência, 2 gols contra a França na final. Muita gente está argumentando dos gols de pênalti, o que é verdade. Tem gols de pênalti nessa campanha, mas é um pouco não entender de futebol, na minha opinião, se você resume a Copa do Mundo do Messi a gols de pênalti. As jogadas que ele faz contra a Croácia pro gol do Julián Álvares, contra a Holanda, aquele passe que ele encontra depois de tirar o Ake para bailar, com a defesa da Holanda toda montada e aquele passe rasgando a defesa da Holanda até encontrar os pés do Molina, eu acho que são assistências que dizem muito mais do que simplesmente fez gol de pênalti. Fora isso, o que ele gerou de jogo, o que ele gerou de jogo, o que ele liderou o time, né, dentro e fora de campo, as respostas que o Messi deu como líder também da seleção da Argentina, eu acho que tudo isso credencia ele a ter feito uma Copa do Mundo, nível Maradona em 86, Garrincha em 62, esses caras que a gente considera que ganharam a Copa do Mundo com muito protagonismo. E este ano de Copa do Mundo, pelo peso que a Copa do Mundo tem, os jogos de Copa do Mundo têm um peso muito grande, eu acho que fica em boas mãos que o Messi ganhe a sua 8ª bola de ouro. Vai se tornar o jogador com mais bolas de ouro, já é o jogador com mais chuteiras de ouro, que é o prêmio para temporada do maior artilheiro de ligas nacionais da Europa. O Messi tem 6, eu acho que o Cristiano tem 4, já é o principal artilheiro Messi da chuteira de ouro também. Jogador com mais títulos individuais da história do futebol, ou seja, tem tudo o Messi. E vamos ver como será a noite de hoje, essa premiação por aqui. Passando para falar, meu povo, dos jogos do final de semana. Barcelona e Real Madrid, coisas que eu não vi. Pênaltis. É muito pênalti do Tchouaméni em cima do Ronald Araújo. É muito difícil de explicar o porquê o pênalti não foi marcado. No segundo tempo, eu marcaria o pênalti do Araújo no Camavinga, mas eu acho que é um pênalti que se pode marcar e não se pode marcar. Aí vai da interpretação do árbitro. Porque o Camavinga dá um toque na frente e o Ronald Araújo está simplesmente virando o corpo dele para ir atrás da bola e o Camavinga vai em cima do Ronald Araújo. Ele dá um toque e tenta dar um drible meio raio-x no Ronald Araújo. Como ele gira o corpo, como ele não tira o corpo, como ele tromba, como ele tira o Camavinga da jogada, eu entendo que se possa marcar o pênalti, eu acho que eu até marcaria. Mas acho que é um pênalti debatível, o do Camavinga. O do Tchouaméni não tem nenhum tipo de debate, que o Camavinga, a bola ia para o Ronald Araújo, ele tira o Araújo da jogada, com um agarrão muito claro e assintoso. Muito claro e assintoso, assim, não tem nenhuma justificativa para que não se marque aquele pênalti quando o jogo estava 1-0. Para falar já, eu não vou falar já do próximo jogo, mas assim, falarei aqui de Manchester City e Manchester United. Olha o pênalti que é marcado do Højlund em cima do Rodrigo, que para mim é pênalti, mas também é um pênalti que assim, aquele puxão, naquela intensidade, se pode marcar todos os jogos, 2 ou 3 pênaltis assim, mas para mim o Rodrigo também iria para a jogada, disputaria a bola e tem um puxão que tira ele da jogada. Se aquilo ali é o do Tchouaméni não ser, é muito difícil de entender os critérios da arbitragem. Ainda uma coisa sobre o clássico, e eu acho que uma coisa muito importante. A declaração do Gundogan depois, dizendo que queria mais raiva dos jogadores do Barcelona, mais inconformismo de ter perdido o clássico como o Barcelona perdeu, jogando pelo menos 60 minutos melhor do que o seu maior rival. Alguns vídeos atrás, eu não lembro se foi Café com Beckler ou se foi respondendo perguntas, acho que foi respondendo perguntas, eu respondi sobre os capitães do Barcelona, que agora é mais gente de fora, e que o vestiário do Barcelona tem mais jogadores estrangeiros, que chegou o Gundogan da Alemanha com passagem pela Inglaterra, o Frenkie de Jong da Holanda, o Lewandowski da Alemanha, o Ter Stegen da Alemanha também, e outros jogadores que passaram por outros lugares, que o vestiário do Barcelona nesse momento tinha mais estrangeiros que jogadores locais. E eu falei que achava isso positivo nesse momento. E eu sei que muita gente não gostou. Eu vi pelos comentários que uma galera falou que não, que tem que ser os catalães, que tem que não sei o que e tal. Os catalães não são pouco trabalhadores ou conformados com a derrota, mas eu acho que essa mentalidade inconformada, essa mentalidade de trabalhador e trabalhadora que os estrangeiros estão trazendo para o Barcelona é muito necessária.
O que disse o Gundogan não tem como eu saber, né? Se os caras estão mais ou menos conformados a cada resultado, isso eu não estou lá dentro para saber. Mas o que eu percebo no dia a dia é que os caras de fora, que vêm para trabalhar, treinar, jogar e tal, eu acho que é muito importante neste momento uma mudança de mentalidade do Barcelona, e eu acho que os estrangeiros tendem a trazer isso. O Barcelona fez regenerativo no domingo, 2 dias de folga deu chave para o grupo, vinha jogos de meio de semana e final de semana sem parar, com data FIFA, então acho que era preciso 2 dias de folga para o grupo do Barcelona, e claro que já está sendo muito criticado porque perdeu o clássico, porque o que o Gundogan falou e porque agora 2 dias de folga. Ou seja, a declaração do Gundogan, eu acho que é desnecessária, que se fale isso publicamente. Eu acho que não deve ser dito isso publicamente, eu acho que isso deve resolver internamente. E eu acho que o que ele falou deve ser muito dito e muito debatido internamente. Internamente, sim, você tem que tratar isso com muita atenção e com muita importância. Se não existe mentalidade vencedora, se existe conformismo com derrota, se basicamente se jogar bem 60 minutos e se depois for um jogo equilibrado como foi, se perder, tá ok. É muito ruim e realmente assim vai ser muito difícil que nos grandes jogos, que em grandes partidas, que o clube consiga vencer. Eu não acho que isso explica tudo, porque na temporada passada, em março desse ano, há 6 meses, o Barcelona ganhou do Real Madrid com um gol no último minuto, então naquele dia tinha mentalidade vencedora e agora não tinha, então assim, não consigo fazer o diagnóstico. Não gosto que seja exposto, porque agora vai se olhar com lupa a cada reação, a cada folga, a cada qualquer coisa dos jogadores do Barcelona, mas internamente eu acho que sim, é muito necessário que esse tipo de conversa seja feita e principalmente que atitudes sejam tomadas para que não se tenha essa mentalidade com um jogador tão vencedor, curtido em guardiolismo nos últimos tantos anos. Foi a primeira contratação do Guardiola no Manchester City, foi Ilkay Gundogan, chegou machucado, tinha tido uma séria lesão, então assim, ele viveu todo o ciclo do Guardiola. Ele aprendeu como o Manchester City tem mentalidade vencedora construída por esta geração do Pep Guardiola, porque antes também não tinha. Eu acho que se deve levar muito em conta o que ele está falando. Só acho que não deveria ser dito publicamente. Virando página, jogos agora. Manchester City e Manchester United. 3-0 fora o baile, poderia ter sido mais. Não entendi muito e nem gostei tanto do Bernardo como meia esquerda, porque fazia muito o papel de levar a bola para uma área muito morta do campo, mas nos momentos que o Grealish segura e que o Bernardo fazia ultrapassagem para chegar à linha de fundo cruzando, tinha uma no primeiro tempo, que a bola, que o Haaland cabeceia atropelando o Lindelof na lateral esquerda e o Onaná pega. E no segundo tempo o Haaland de novo sobe 70 metros para cabecear e aí o Onaná não pega. Deu para entender o que queria o Guardiola. O Guardiola queria, com o Bernardo ali, uma jogada. Que o Grealish, que é uma âncora, né? A bola cai no Grealish, ele segura, até a marcação dobrar. Quando a marcação dobra, vai ter jogador livre. E ou ele traz para dentro para chutar, quase saíram 2 gols assim, ou ele faz muito bem o passe em ultrapassagem, fez isso 2 vezes para que o gol pudesse sair. Então, eu assisti o primeiro tempo inteiro falando, o que o Bernardo está fazendo ali? É um canhoto que tem que jogar pela direita, pé trocado, ele vai ter muito mais utilidade. Até que a gente vê que foi uma jogada preparada, foi uma situação preparada pelo Guardiola para que acontecesse durante o jogo. E aconteceu muito bem 2 vezes e uma delas saiu o gol, que foi o gol do 2-0 e que ali deu total tranquilidade ao Manchester City. Muito pouquinho do Manchester United, nada do Manchester United. É difícil saber quem, além do Onaná, se salvou nessa atuação do Manchester United. Quando todo mundo vai mal individualmente é porque coletivamente o time foi um desastre. O Manchester City fez o que quis, até demorou para sair na frente, né? Nesse pênalti em cima do Rodrigo, mas fez o que quis durante todo o jogo. Eu tinha falado no Melhor Futebol do Mundo da semana passada que o Manchester City ainda não está 100 por hora, né? Claramente é um time que está jogando de 3ª ou 4ª marcha, que não passou a 5ª marcha, que não está fazendo todo o esforço que pode. Primeiro, porque a temporada se decide em março, abril, maio, e ali sim é preciso estar muito estressado mentalmente com todos os jogos. Por enquanto tem que ir somando pontos, mas eu acho que o time está se poupando mentalmente de muito estresse nesse momento da temporada para não chegar esgotado nos momentos decisivos. A sensação que eu tenho é um time de 3ª marcha, porque de 3ª marcha dá para ir levando. Ganhou os 3 jogos na Champions, no Campeonato Inglês, tropeçou aqui e ali. Tem 2 pontos menos só do que o líder, que é o Tottenham, está empatado com o Arsenal, né? E o Liverpool está ali perto, o Aston Villa está mais ou menos perto ali também. Mas está levando, está seguindo a toada, e eu acho que o Tottenham, por exemplo, tem que jogar muito mais com faca nos dentes para conseguir os 26 pontos que tem. O Manchester City, administrando, consegue ter os 24 pontos que tem. Daqui a pouco, se alguém começar a tropeçar, o Manchester City consegue manter o pace
para ir pelo título, então dá para entender o que esse time está fazendo até aqui. Porque é muito bom e porque é muito maduro como time para conseguir administrar essa passagem de marcha. Tem muito time que não consegue administrar, que joga a 100% sempre e que depois, na hora de dar algo a mais, não tem algo a mais. Esse time tem reserva, esse time tem algo a mais ainda para oferecer. Passando para o campeonato italiano, Inter 1-0 na Roma. Eu gostei muito quando a Inter pressionava. É um jogo de 20 finalizações da Inter e 3 da Roma, alguma coisa assim. A Clara fez vídeo falando mais do futebol italiano e eu estava no sofá assistindo. Acho que foi isso, 19-3, alguma coisa. Mas a Inter pressionava. A Roma, mourinhista, muito bem fechada, não conseguia sair da pressão da Inter, mas também não deixava a Inter entrar com tanta tranquilidade. E aí acho que tem algo que esse time da Inter tem feito, que já ensaiava na temporada passada, que faz mais nessa, que eu gosto muito. Joga com 3 zagueiros e 2 alas, né? Dumfries de um lado, Di Marco do outro, 3 zagueiros. Começou o jogo com o Pavard, que já se mandava, virava um duplo lateral, duplo ala, ou às vezes o Pavard por dentro e o Dumfries por fora, às vezes o Dumfries por dentro e o Pavard por fora, e no segundo tempo escancara isso, o Simone Inzaghi, com o Bastoni subindo muito pela esquerda e o Di Marco por dentro. Assim sai 2 jogadas, uma do gol e uma antes, que nem Dumfries e nem Marco Thuram conseguem completar. E do outro lado a mesma coisa, com o lateral de Darmian, um zagueiro ala, um zagueiro lateral e o Dumfries. Ou seja, o Inzaghi mantém a estrutura de meio campo, com Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, mantém a estrutura de ataque com Lautaro e com Marcos Thuram, mantém os alas de Marco e Dumfries, e como o time adversário está muito fechado, ele não precisa de 3 zagueiros, ele reveza esses zagueiros subindo como laterais. Um pela esquerda o Bastoni, outro Darmian ou Pavard pela direita. Gosto muito dessa alternativa, soltar mais jogadores para construir lá na frente e ainda assim se proteger atrás, mantendo toda a estrutura do time intacta. Bom recurso tático do Inzaghi, que eu gostei muito. Rapidamente, Napoli e Milan por aqui. Primeiro tempo do Milan bastante bom, com o Giroud presença de área, 2 gols fáceis do Giroud, 2 gols entre zagueiros, de um centroavante, mal colocada a defesa do Napoli, mal defendido os gols do Milan, muita qualidade do Giroud nas finalizações, bom cruzamento do Pulisic pro gol do Giroud. Enfim, é um bom primeiro tempo do Milan, especialmente por esses 2 jogadores. E o segundo tempo, acho que o Napoli começa a crescer. O Napoli tem espasmos de uma memória da temporada passada. Em alguns momentos toca a bola muito rápido, troca muito de posições, consegue pressionar, e o segundo tempo foi de muita pressão do Napoli. Uma belíssima jogada do Politano, um gol meio que de Insigne pela direita, e depois o Raspadori cobrando falta, que eu acho que naquele lado ali o Maignan tinha que pegar. Foi no canto dele, foi a meia altura, assim, não era uma falta que parecia tão difícil do Maignan fazer a defesa, e ela acaba entrando 2-2. O jogo é muito bom. No final o Nathan é expulso, não entendo porquê. Para mim não foi lance para expulsão do zagueiro brasileiro. Termina 2-2, Inter e Juventus agradecem muito, porque se descolam um pouco. E o Napoli perde a oportunidade de se firmar no G4 ou de fazer mais pontos jogando em casa. Um jogo muito difícil, que conseguiu ir buscar um 0-2 e acho que termina o jogo até satisfeito pelo empate. Meu povo, é isso daqui. A chuva apertou, molhou mais ainda o meu tênis. O dia que vai ser longo. Vocês façam um favor, então, se não for pedir muito, para curtir isso aqui, para deixar um comentário sobre os jogos que vocês viram no final de semana. Tem bola de ouro, acompanhem com a gente, TNT e Eu Te Dou Mais. Beijo para vocês e até uma próxima. Valeu, gente!